grandes epidemias e doenças sempre marcaram a história humana. Subitamente, diferentes sociedades, ao longo do tempo, foram colocadas sob situação de pânico e estresse quando uma doença desconhecida manifestou-se e levou milhares à morte. Nesses momentos, as pessoas agarram-se a todas as chances de sobrevivência. Os relatos, em diferentes circunstâncias, contam sobre pessoas que fugiram para sobreviver, enquanto outras apelavam à religião, por exemplo. Estudar as doenças que surgiram ao longo do tempo também faz parte da história, e, neste vídeo, veremos alguns exemplos de grandes epidemias e pandemias que devastaram partes do planeta. Praga de Atenas. Atenas era uma das grandes cidades da civilização grega, o berço da democracia e o lugar que abrigava diversos filósofos. No verão de 430 a.C., ela foi abalada pelo surgimento de uma doença misteriosa e desconhecida. Essa doença espalhou-se pelo território em um surto epidêmico e ficou conhecida como Praga de Atenas. A doença manifestou-se, primeiro, na zona portuária de Atenas e, depois, espalhou-se pelo restante da cidade, segundo o relato de Tucídides, autor mais importante sobre essa praga. A doença atuou em Atenas entre 430 a 429 a.C., perdeu força em 428 a.C. e recuperou-se a partir do ano seguinte, isto é, 427 a.C. Existem inúmeras teorias a respeito de qual doença teria afetado a cidade grega, e estudiosos apontam como possibilidades a varíola, o sarampo, o tifo e até a peste bubônica. Estudos recentes conduzidos com ossadas encontradas em uma vala comum sugerem que a praga de Atenas, provavelmente, era febre tifoide e que ela pode ter sido responsável pela morte de até 35% da população local. Peste Antonina. A peste antonina foi um surto de varíola que se espalhou pelo Império Romano a partir de 165. Esse surto iniciou-se nas tropas romanas que estavam baseadas na Pártia, uma região da Mesopotâmia. Tais tropas estavam instaladas lá por conta do longo histórico de guerra dos romanos contra os partas. A grande maioria dos estudiosos classifica a peste antonina como uma pandemia por conta da sua difusão em diferentes continentes. Iniciada em 165, o surto de varíola chegou à cidade de Roma em 166, fazendo milhares de vítimas na capital do Império Romano. No período final dessa praga, a cidade registrava 2.000 mortes todos os dias. Estima-se que, durante os surtos de varíola que aconteceram até o final do século II, 5 milhões de pessoas possam ter morrido, o que corresponde a 10% da população que havia no Império. Peste Negra. Durante a Idade Média, também aconteceram epidemias e pandemias, e a peste negra é um dos casos mais conhecidos. Essa pandemia aconteceu em um surto que se estendeu de 1347 a 1353 e resultou na morte de até 50 milhões de pessoas. O termo peste negra foi dado para um surto de peste bubônica que se iniciou na Ásia Central e espalhou-se pela Europa e África. Quando um ser humano é contaminado, a peste por ser transmitida por via respiratória, e, por isso, ela se disseminou tanto pela Europa. Cidades foram esvaziadas, e alguns governos locais deixaram de existir devido à grande quantidade de mortos. A doença recebeu esse nome por causa dos bubões que surgiam no corpo dos doentes. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu, por conta de uma mutação do vírus influenza, entre 1918 e 1919. Os historiadores não sabem o local exato do surgimento dessa doença, e as principais teorias falam que ela surgiu na China ou nos Estados Unidos. Independentemente disso, sabemos que os primeiros casos registraram-se nos Estados Unidos. A disseminação da gripe espanhola tem relação com a Primeira Guerra Mundial, pois o conflito facilitou que o vírus se espalhasse pelo mundo pela grande quantidade de soldados deslocados em diferentes lugares. Ao todo, morreram, pelo menos, 50 milhões de pessoas no mundo, das quais, cerca de 20 milhões estavam na Índia. A AIDS. A partir de 1981, começaram a registrar-se nos Estados Unidos um aumento significativo de pessoas que morreram por doenças consideradas raras. Além disso, os casos de mortes por pneumonia e câncer em homens tidos como saudáveis também aumentaram. O acompanhamento médico feito desses casos demonstrou que o sistema imunológico dos pacientes havia entrado em colapso. As razões para isso eram desconhecidas, e à medida que o tempo passava, os casos aumentavam. Em 1982,
eles começaram a ser enquadrados como síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. No ano seguinte, os cientistas descobriram que a doença era causada por um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana, ou vírus da imunodeficiência humana, na sigla em inglês, Human Immunodeficiency Virus. Até o final de 2018, quase 75 milhões de pessoas haviam sido contaminadas com AIDS, e cerca de 32 milhões faleceram vítimas dessa doença em todo o planeta. Agradecemos por chegar até aqui, lembrando que o canal está apenas começando e terá sempre novas curiosidades. Estamos ainda aprendendo a editar vídeos e com o tempo com certeza o canal terá vídeos com melhores edições, por isso dê um voto de confiança e se inscreva para receber os novos vídeos que virão. E por favor, também deixe o like caso tenha gostado do vídeo. Até a próxima.